de amanhã. Então, estamos nesse processo de evolução. Então, o progresso, a evolução está diretamente ligada à nossa mente. A lei de progresso é uma necessidade, por isso ela se chama lei. Nós temos uma necessidade na alma de progredir. Nós sentimos isso em todas as épocas da humanidade. É uma lei tão natural e é inexorável, empurra o espírito para frente, não dá para o espírito dizer assim, eu agora vou parar de evoluir um pouquinho. Não existe isso. Ele está sempre acrescentando conhecimentos novos através das experiências que realiza. Às vezes as experiências são as mais terríveis para o espírito. Ainda assim, ele está evoluindo através dessas experiências. E conforme desenvolvemos a inteligência potencializa essa lei de progresso e de evolução. E é só observarmos como viviam os seres humanos na época das cavernas. Existia já a lei de progresso e de evolução, porque desde os minerais, os vegetais, os animais, até chegar ao homem, houve uma evolução. E do homem, da época das cavernas até hoje, também. E o que fez esse progresso? O que fez essa lei de evolução e de progresso ficar tão presente? É a inteligência humana. Então, através da inteligência, o homem desenvolveu mecanismos, desenvolveu instrumentos. Então, tem a época da pedra lascada, da pedra polida. Ele foi desenvolvendo o fogo, a utilização do fogo, a utilização da água, a utilização da energia elétrica hoje, a utilização dos recursos para altas tecnologias. Então, você observa essa lei de progresso em total expansão. Nenhum espírito no universo inteiro poderia realizar a sua trajetória evolutiva se não usasse essas 3 ferramentas de trabalho: inteligência, vontade e pensamento. Ora, dizendo isto, e dizendo também que o pensamento ele é encaminhador de soluções para o espírito, é com ele que o espírito trabalha em seu favor evolutivo, fazendo as melhores opções, buscando as melhores alternativas para atingir o ponto essencial, o ponto primordial, que é a sua evolução. Se nós somos criados com a finalidade de alcançarmos a perfeição e através dessas vivências que nós temos da reencarnação e de todas as experiências que vamos acumulando no decorrer dessa vivência, então é totalmente relacionado uma coisa com outra. Eu vou desenvolver os poderes que estão na mente, que a mente é nada mais, nada menos do que o espírito que sou eu. Eu acho que esse é a grande maravilha da vida. Você pega uma pessoa primitiva ou uma pessoa embrutecida, ela vai ter pensamentos condizentes com o estado evolutivo dela. Quando se fala, então, de poder do pensamento, vai depender do grau de evolução que a pessoa tem. Porque senão a pessoa cai num pensamento mágico, de achar que pode fazer tudo e ela não tem domínio nem sobre si mesma. Aliás, isso é causa de muita frustração para algumas pessoas, que elas caem nesses contos populares de dizer que com o pensamento ela consegue tudo. Aí ela tenta de todo jeito alguma coisa e não consegue, aí ela fica frustrada, achando que ela deveria conseguir. Só que ela não percebe que tem outras implicações. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Se ela está passando por uma prova, os pensamentos poderão atenuar alguma coisa, mas não modificar algo que ainda é necessário para ela aprender. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, vem daí. Quando eu semeio, é uma escolha que eu faço, semear ou não. E a colheita, essa não depende mais dessa escolha, né? Aí também entra um pouco a questão da fé e também de acreditar, né? Porque quando um agricultor ele semeia, ele tem fé, ele confia que a natureza vai corresponder a essa semeadura. E na nossa vida também tem a nossa parte, porque algumas pessoas semeiam e aí elas exigem a colheita, né? Só que aí nós confiamos, né? Nos entregamos que se a colheita não vem da maneira que eu quero que ela venha, existem leis acima de nós. E talvez, em função até de existências anteriores, o que eu espero colher demora um pouco mais, ou vem de uma outra maneira ou de outra fonte, que não aquela que eu espero. Então a correlação é total e direta entre a mente e a lei de causa e efeito. Observemos então as nossas escolhas no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que a mente tem o poder, para o bem e para o mal.
Mas a maioria das pessoas ignora essas possibilidades da força do seu pensamento. Jesus fazia os fatos mais extraordinários que hoje, na paranormalidade, você encontra aqui e acolá de uma forma muito singela. Ele detinha em si mesmo todo esse potencial mental que o distinguia como um grande mestre. Na Índia, a paranormalidade, ela tem um enquadramento bem específico, porque um ser pode assumir uma posição, por exemplo, de um faquir, um profundo controle do seu corpo, ser espetado, fazer com que os pregos lhe firam sem que ele possa sangrar, experimentando dores absolutamente sob controle mental, o que encanta as pessoas que veem. No entanto, estes, como outros poderes mentais, eles não são valorizados pelos seres iluminados, pelos mestres indianos, porque isso com um treino todo ser humano pode fazer. Nos processos de auto-hipnose, num treinamento e numa concentração continuada, nós podemos conseguir coisas fantásticas de autodomínio corporal, para que um ser se consagre de uma forma positiva num campo de uma paranormalidade inclinada para uma ética que induz ao bem. É necessário valores, princípios. Porque o poder mental por si mesmo, ele não é suficiente. O ideal seria a inteligência e a moral darem-se as mãos. E aí essa evolução seria, até os espíritos dizem isso, seria muito mais fácil auxiliar a humanidade a progredir se os homens cuidassem de evoluir essas duas ao mesmo tempo. É como se nós tivéssemos, por exemplo, fizéssemos musculação só com o braço. O outro vai ficar fraco, os músculos vão ficar fracos. Então a inteligência é o braço que vem sendo bastante utilizada e a moral ainda um tanto quanto enfraquecida. Nós podemos escolher entre o que nos faz bem e o que nos faz mal. E como o pensamento ele acaba sendo um meio de comunicação universal, né, entre os seres, um influencia o outro. Então nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo através do pensamento, tanto de forma positiva como de forma negativa. E cabe a nós realizar essa mudança. É claro que atualmente a gente tem muitos estudos de pessoas que conseguem fazer com que todo o seu poder da mente seja canalizado para algo bom. Então, tanto para serviços para outras pessoas, quanto para uso próprio. Então, para você se sair bem num estudo, num exame, no seu lado pessoal, no seu lado afetivo, ou também para ajudar o próximo, que eu acho que isso é sempre positivo, né? Eu tenho certeza que a mente tem o poder para o bem e para o mal. Mas a maioria das pessoas ignora essas possibilidades da força do seu pensamento, né? Quantas vezes nós estamos pensando em alguém, aquela pessoa te telefona, ou te manda um e-mail, ou faz um contato, não é mesmo? Quantas vezes nós temos pensando mal de alguém, aquela pessoa de repente adoece. Então existe essa possibilidade, essa potencialidade das pessoas utilizarem o seu poder do seu pensamento. A palavra, ela tem um significado muito profundo que vem ancestralmente, não é? Então, quando nós exteriorizamos determinadas palavras, determinadas condições de voz, nós estamos indo de encontro ao nosso interlocutor, ou de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa. Mas sempre ter o cuidado com o que nós estamos falando. A partir do momento que nós pensamos certo, nós realizamos certo. Então, o grande desafio de nós que estamos aí nessa existência é nos melhorarmos a cada dia, nos entendermos como seres éticos, que temos que compreender o nosso irmão como um igual a nós, que está num processo de evolução. Aí nós começamos a pensar certo. Por isso, Jesus era fascinante. Andava por sobre as águas, demonstrando uma habilidade mental. Multiplicava pães e peixes de forma incomparável. Curava corpos que estavam paralíticos ou que estavam emudecidos, cegos de nascença. Jesus fazia os fatos mais extraordinários que hoje, na paranormalidade, você encontra aqui e acolá de uma forma muito singela. Ele detinha em si mesmo
todo esse potencial mental que o distinguia como um grande mestre. O que faz de Jesus ser um ser extraordinariamente incomparável e belo não é o poder da sua mente, é a sua vocação e a atuação na amorosidade. Ele foi grande, não porque ele transformou água em vinho, porque se desmaterializou no templo à vista de todos, porque andou sobre as águas ou fez do silêncio do mar quando estava agitado. Porque um bom poder mental, ainda que num grau menor, alguém pode fazer isso. Levitar, pode transformar uma substância noutra. Há paranormais que conseguem fazer isso, ainda que de forma singela. O que mais demarcou a figura incomparável, histórica da humanidade, chamada Jesus, foi a sua capacidade de fazer o bem, a sua vocação de amor, que faz dele o mestre dos mestres, o grande guru, o maior guru da humanidade. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino.